todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. E como promessas são dívidas, ou seja, o prometido é deuda, como se diz na Espanha, vamos então e eu vou já pagar a minha dívida, sendo que vocês pagarão a vossa, que é colocar like no meu canal, subscrever e enviar para os vossos contactos. Bem, e se os vossos contactos não quiserem ver este vídeo, não tem importância absolutamente nenhuma, porque vocês estão cá para aproveitar essa oportunidade. De que dívida é que eu falo quando eu disse que as dívidas acabam por ser derivadas das promessas e, como tal, promessas convertem-se em dívidas? Portanto, estamos a falar da forma da distribuição e da alocação do capital que fazem os investidores. Ou seja, os investidores, para chegarem àquela chamada independência financeira, é preciso um requisito, e esse requisito é aquele requisito que, imaginem, vocês, saía-vos o Euromilhões e vocês diriam: eu já sou financeiramente independente. Bem, a verdade é que a independência financeira depende da forma como nós olhamos e gerimos o nosso capital e não do montante e da quantia desse capital. A razão é muito simples, porque o capital é limitado. As nossas ideias para o gastar são ilimitadas. Então, ilimitado mais ilimitado, esse ilimitado absorve o limitado e o nosso capital passa a zero, se não o soubermos administrar. Então, eu vou trazer-vos um exemplo, e aquele exemplo que eu vos trago é tudo a pensar naquela mecânica que temos vindo a falar, que é os pivot point. Vamos lá então aqui passar aos pivot point. Bem, os pivot point são a razão e o gatilho de toda esta conversa. Isto parte de uma provocação essa que me foi feita e desafio mostrar que a análise técnica pode funcionar no longo prazo. E eu desenvolvi um modelo que ainda vai ser mostrado ao longo do tempo, ou seja, isto até ao dia dos Reis vocês vão ver vários vídeos e todos juntos, sim, que é um complemento. Tem sido uma verdadeira prenda esta história dos pivot point, esta série dos pivot point. Bem, enfim, e a verdade é que eu espero que fiquem a dominar isto completamente. Então, e porque é preciso ter inteligência na alocação do capital? Como é que o fazem os grandes investidores? Bem, vamos lá passar então aqui à batata quente. A batata quente é a explanação. Tem aqui um exemplo e vocês dir-me-ão já assim: Luís, tem lá calma, 300 mil, este é o capital total do investidor. Bem, é muito simples. Se vocês só tiverem 30 mil, dividem por 10. Todos os números que vão aqui aparecer, se tiverem 30 mil, dividem por 10. Se só tiverem 3 mil, dividem por 100. Se só tiverem 300, dividem por 1000. E se só tiverem 30 mil euros, 30 euros, peço desculpa, dividem por 10 mil. É muito simples, é muito simples. Querem ver? Eu vou mostrar. Imaginem por alguma razão que vocês só têm 3 mil. Então, aquilo que vocês têm a fazer, neste caso, se só têm 3 mil, é dividirem por 100 todos os números que estão aqui a seguir. Então, o que é que isto quer dizer? Que dividindo por 100, todos os números que aqui estão, os 300 mil divididos por 100, vai-vos responder aos 30 mil. Ou seja, vamos lá então fazer isto. 300 mil divididos por 100 vai dar os 3 mil que vocês terão. Se for 30 mil, dividem por 10. Mas não, Luís, eu só tenho 300. Então dividam por 1000. Ok? Então, este exemplo, dividam-no por 1000 e vocês vão a partir daí, todos os números que aqui estão, dividem por 1000 e já sabem o que é que têm que fazer. Vocês vão me dizer assim: mas há coisas que depois de fazer esta divisão eu não vou ser capaz de concretizar. Mas eu posso-vos prometer e mostrar no futuro, sem data, não vou prometer a data, em que com uma quantia que vocês possam poupar todos os meses de 50 a 100 euros, vocês podem chegar a este maravilhoso número dos 300 mil, mas vão precisar de algumas décadas. De 2, 3 décadas, ok? Em média, não é uma garantia, mas normalmente em média é possível lá chegar. E dirão assim: não tenho paciência. Pois pronto, tudo bem. E quem não teve paciência para treinar da forma disciplinada, afincada, dedicada e determinada como fez Ronaldo, nunca chegará a ser como um Ronaldo ou perto disso. Eu poderia trabalhar o triplo do que ele trabalhou, que nunca chegaria, porque eu não tenho jeito nenhum para a bola. Mas não é disso que estamos a falar de investimentos. Vamos imaginar que têm este capital e vocês dirão assim:
Está em dólares, é em euros. Não. A razão é a seguinte. A Nvidia, a razão que nos trouxe a esta conversa, nasce da Nvidia, que é uma cotada em dólares. Mas eu trabalho com dólares para quase tudo, porque a minha comparação, a minha análise comparativa, eu faço investigação a nível macro, e quando se faz investigação a nível macroeconómico, eu investigo em dólar internacional. Ou seja, existe uma mecânica que é, converte-se as moedas e os PIBs dos países a nível internacional são dados no dólar internacional. Para que se compara, como é que eu comparo a Coreia com os Estados Unidos? Tenho que pôr as duas países ao mesmo nível de moeda, usa-se para isso o poder de paridade, portanto vamos dizer assim, é uma métrica que é o PIB per capita, Power Parity Purchase, portanto basicamente é o PIB per capita, PPP, e isto é tudo visto em dólares, porque já tem a comparação feita pela moeda, pelo nível de vida e convertida em dólares. E assim compara-se a economia. Depois vê-se quais são as mais fortes e porquê. Fazemos a análise comparativa, a análise competitiva, ok? E pronto. E daí, não é disso que vamos falar agora, mas essa é a razão para a qual aqui está em dólares. Então os exemplos daqui para diante vão ser todos explanados em dólares. Vamos então à frente para não nos dispersarmos. Luís, então já sei, divides 300, fica 100 lado para cada lado. Se eu só tiver 30, fica 10 mil para cada lado. Se eu só tiver 3 mil, fica 1000 para cada lado. Se eu só tiver 300, fica 100 para cada lado. Exatamente. Agora, o exemplo dos 300 mil é para que faça sentido aquilo que eu vou fazer. Então vá, os primeiros 100 mil, esta terça parte, são 33,33%, é uma dízima infinita, ou seja, 1/3. É a forma de o dar aqui no número racional. É 1/3. 1/3 são 100 mil. E estes 100 mil eu vou dedicar, por exemplo, a quê? Porque lá está, nós não pomos todos os ovos na mesma cesta. Vamos dividir isto. Então, 6 mil vão ficar no mercado imobiliário. Vocês já se estão a rir. Luís, o que é que eu compro com 100 mil? Em Lisboa não dá nem para a entrada em alguns casos. Não, calma. Com 100 mil no mercado imobiliário fazem-se imensas coisas. Vocês querem ver? Olha, podem comprar um terreno sem nada, um terreno sem nada. Esperem que o terreno valorize, esperem que as edificações apareçam ao lado do terreno e isso vai valorizar o terreno. Executem um projeto na Câmara e vendam o terreno já com o projeto aprovado. Por exemplo, podem fazer muitas coisas. Há muitos terrenos que já não se compram, muitos terrenos com 100 mil euros, depende das zonas para onde vão comprar o terreno. Obviamente não vão para a primeira, segunda ou terceira linha da Figueira da Foz, nem coisas do género, mas há terrenos que valem bem menos do que isso. Ok, obras de remodelação, sim, faz sentido. Eu herdei uma casa do meu pai, do meu avô, tinha lá uns inquilinos, os inquilinos viveram lá 30 anos, já faleceram, a casa está velhíssima, com 100 mil eu faço umas obras, um pelador, mudo as casas de banho, uma cozinha nova, IKEA, não é fazer publicidade nem recomendar, mas está pronta para alugar por muito mais dinheiro do que aquilo que estava alugado há 30 anos atrás, ao longo dos últimos 30 anos. Apartamento no interior do país, eu posso-vos provar que há imensos abaixo dos 100 mil. Imensos, ok? Bem, casa antiga para demolir e fazer um projeto. Imaginem aquelas casas à roda da estrada, tipo casa dos cantoneiros. Aquelas casas que estão a cair, podem derrubar, demolir, fazer um projeto na Câmara, na zona e depois pôr o projeto para vender. Há muitos turistas que as compram, ok? Bem, espaços de garagem em grandes cidades. Zonas, por exemplo, como a Baixa de Lisboa, zonas onde haja muitas empresas, junto ao Marquês de Pombal, onde as pessoas e os funcionários precisam de estacionar, sei lá, a Parque das Nações. Há muitas zonas onde podem comprar lugares de garagem. Bem, uma ou duas opções, porque com 100 mil a festa não é muito grande, mas isto é um exemplo. Se pusermos aqui 3 milhões, já fazemos mais a festa. Mas, a verdade é que já sabemos que temos o mercado imobiliário. De seguida, temos capitalizar um negócio. Luís, o que é isto de capitalizar um negócio? É o nosso próprio negócio. Olha, eu posso ser funcionário da Câmara Municipal de Lisboa, mas posso ter investido num Uber e ter uma pessoa a conduzir um Uber. Isso foi um negócio. Capitalizar é renovar a frota, porque o carro passado 7 anos perde a licença para circular em Uber e eu vou renovar para um outro. Ao fazer uma revisão, ou entrar no modelo de luxo, porque tenho aquele modelo do económico, uma van, é algum exemplo. Mas eu estou aqui a extrapolar, mas vamos lá aqui falar de números. 50 mil.
para cada lado, ou seja, eu divido estes 50 e estes 100 mil em duas tranches. Isto parece hoje uma aula de gestão, mas a verdade é de estratégia, mas a verdade é que está tudo relacionado. Bem, 50 mil para cada lado, porquê? Eu quero ver, agora estou curioso. Bem, olha, os primeiros 50 mil, reforço de capital social. Imaginem que têm uma pequena empresa de construção, muito pequena, com 1 ou 2 trabalhadores serventes, ok? Têm uma carrinha com caixa aberta e querem pôr que aquela caixa é uma obra com uma báscula para entornar a areia, quando carregam areia, com uma grua para tirar as paletes de cimento ao tijolo, reforçar o capital social é meter mais capital social para pedir um aumento do alvará e eu agora, em vez de obras de remodelação, também posso construir vivendas. Pode ser muitas coisas. Investimento em marketing, apostar, vivemos uma nova era, a tecnologia digital, a indústria digital, promover no Instagram, onde quer que seja a minha empresa, investimento em marketing, renovar equipamentos, foi o exemplo que eu dei antes da báscula, a criação de novos departamentos é integrações de novos departamentos, agora um departamento de marketing ou um departamento de contabilidade dentro da minha própria empresa. A aquisição de novos equipamentos é mudar os computadores, as impressoras, pode ser qualquer coisa. E integrações verticais e horizontais. O que é isto, integrações verticais e horizontais? Olha, vou-vos dar um exemplo de uma integração vertical. É uma integração de um serviço dentro de uma empresa que dentro do mesmo setor de atividade presta um novo serviço. Vamos pegar aqui num exemplo. Por exemplo, vocês têm uma loja de roupa e antes contratavam a Bolt ou a qualquer outra empresa a ir entrega dessas peças de roupa que os clientes compraram para a internet na casa deles. Uma integração vertical era vocês comprarem uma moto, porem um funcionário e ele fazer a própria entrega. Portanto, integraram um serviço dentro do vosso negócio. Isso é uma integração vertical. Mas vocês dizem assim, eu agora vou abrir à loja, ao lado da loja, uma outra loja com artigos relacionados, mas diferentes. Óculos, bijuteria, chapéus aos sapatos, só, etc. Já pode ser uma integração vertical, horizontal, peço desculpa, que é um outro negócio que pertence do mesmo grupo, integração horizontal. Mas não são aulas de gestão, isto é tudo muito discutível, porque às vezes tem diferentes interpretações. Para aqui vai uma parte do capital, e a outra parte do capital, liquidez. Luís, liquidez? Para quê? Vou ficar com esse dinheiro disponível? Sim, vamos aqui ver aqui um exemplo. Olha, eu posso pôr um depósito a prazo mensal ou trimestral. Vou dar um exemplo, depósito a prazo mensal ou trimestral. Eu pago ao meu fornecedor a 90 dias. E o banco diz-me assim, olha, este dinheiro que está aqui parado, que é uma quantia interessante, se o parares aqui no depósito a prazo, eu dou-te 1% de juro. Ou seja, eu pago por um depósito a prazo 4%, mas como é só, que não é aquilo que se está a pagar agora, mas estou a dar um exemplo, como o ano tem 4 trimestres, 3 vezes 4, 12, eu como pago 4% ao ano, posso pagar 1% por estar aqui 3 meses parado. E eu, ok, não vou precisar deste dinheiro, o meu fornecedor só vai receber dentro de 90 dias, eu já recebi porque vendi a minha mercadoria toda correspondente a este fornecedor, vou ganhar 1%, vou-te entregar o depósito a prazo, vou fazer o depósito a prazo. Bem, a outra parte, negociar com fornecedores pagamentos antecipados ou pós-antecipados. O que é pós-antecipados? Olha, antecipados ou pós-antecipados? Antecipados é eu perguntar ao fornecedor, se eu te pagar já uma coisa que eu só ia pagar daqui a 90 dias, quanto me fazes mais desconto? Se ele disser nada, então deixe estar o dinheiro a prazo. Se ele me disser dou-te 1%, é o mesmo que estar a prazo. Não há custo de oportunidade do capital. E se ele disser dou-te 2%, bem, vou-vos aqui mostrar no mapa Excel muito simples. Ora, se o banco me dá 1%, mas se o fornecedor me faz um desconto acrescido de 2% àquela mercadoria, eu prefiro aumentar o meu ganho e esta liquidez serve-me para dilatar, para ganhar mais 2%. Ok? Portanto, eu vou aqui fazer assim, que é para que se veja tudo, e de maneira que eu ganho 2%. Mas pós-antecipados, isto é antecipado. E pós-antecipado? Pós-antecipado é eu fazer o seguinte. Imaginem que eu digo assim ao fornecedor, olha lá, se eu tenho uma fatura para pagar a 30 dias, se eu te a pagar a 90, vou ter que pagar algum juro por causa disso? E ele diz, sim, se me pagares a 90, vais-me pagar um juro de 0,5% de acréscimo, vamos supor. Agora desapareci com isto, 0,5% de acréscimo, ok? 0,5%, ok. Mas se o meu banco me dá 1% de juro, eu prefiro
pagar esta multa ao meu fornecedor, combinei previamente, não sou caloteiro, e porque o banco me vai dar 1%. 1% menos 0,5%, eu tenho um ganho de 0,5%. Portanto, isto é criar rendimento. Bem, Luís, eu estou curioso, é para a parte que nos interessa, é os mercados. Ok, os mercados. 100 mil, a tal última terça parte, 100 mil. Mercados financeiros, esta era a parte que todos interessava. Então, se era a parte que todos interessava, vamos encolher estas agora, que já sabem, já as conhecem bem, e vamos abrir esta. Bem, rentabilidade fixa, rentabilidade variável. Reparem na piada, rendibilidade fixa, rentabilidade variável. Não é o tema do vídeo de hoje, qual é a diferença entre rentabilidade e rentabilidade. Não é o tema, mas as duas coisas querem dizer o mesmo. Rentabilidade fixa, vou-vos já dizer o que é. É um pagamento pré-acordado já sobre o montante de capital anteriormente investido. Um exemplo, um juro de um depósito a prazo. Eu chego ao banco e o banco diz-me: dou 2% se meteres o dinheiro parado aqui determinado período de tempo. É uma rentabilidade fixa. Ele dá-me 2%, independentemente de qualquer circunstância que possa existir no mercado, porque foi pré-contratualizado e ele vai ter que cumprir. Nem que a Terra deixe de girar, ele vai ter que cumprir. Bem, se a Terra deixasse de girar, a coisa era capaz de ser complicada para todos nós. Mas pronto, não é disso que estamos a falar, não está nas cláusulas contratuais, se a Terra deixar de girar, eles deixarem de pagar. Está lá que pagarão, seja qual seja a circunstância. Mas um depósito a prazo é uma rentabilidade fixa pré-contratuada. Um título do Tesouro, também, os títulos do Tesouro anunciam-no. As compras das obrigações, as obrigações são pré-contratualizadas, sabemos antecipadamente qual é o cupão, qual é o juro que nos vai ser pago. Um PPR, um plano de poupança reforma. E eu vou pôr apenas uma opção, porque não temos muito, temos 50 mil, ok, podemos dividir entre estes 4, 12.500 para cada um, sim podemos. Recomendas algum? Não recomendo nenhum. Se calhar recomendo que o PPR não é interessante, porque é enganoso dizer que o PPR vai ter a baixa de impostos. Façam as contas. Olha, a DEC faz tudo sobre isso. Enfim, depósitos a prazo, nenhum compensa. Todos pagam juro, é mais dinheiro do que o capital que foi investido, mas nenhum compensa. As pessoas dormem bem, por causa do dinheiro lá estar, ficam mais descansadas. Aquilo que diz Pedro Anderson sobre o sleeping point, ponto tranquilo para descansar, para dormir em paz. Ok, está tudo bem, a mim não me atrai. Eu aqui, se tivesse que escolher um, eu pessoalmente, Luís, iria para as obrigações, mas as obrigações oferecem um risco diferente dos depósitos a prazo. Os depósitos a prazo até 100 mil euros não oferecem nenhum risco, teoricamente, obviamente. Se o sistema colapsasse a nível global, não havia dinheiro para isso, mas de qualquer das formas isso nunca vai acontecer. Eles hão de imprimir, se tal acontecesse, mas as obrigações, se uma empresa, se for as do Estado desde 1910 a esta parte, não há história de incumprimento. Se for de empresas, a falência da empresa nem as obrigações recebem. Portanto, temos aqui estas opções. E na rentabilidade variável, vocês vão dizer assim: Luís, mais um desdobramento, mas isto não para. Vamos distribuir, olha, se fizermos as contas, esta rentabilidade variável, estes 50 mil, vamos fazer aqui as contas. Estes 50 mil, quanto é que são para estes 300 mil? São 16%, ok? 50 mil em 300 mil, são 16%, não é? Vocês já sabem, multiplicam por 100, são 16%, ok? Luís, então, e se eu tivesse aqui, e se eu tivesse aqui só 300 euros? Quer dizer que investiam só 50 euros, não é? Porque é simples. Então, porque 300 euros vezes 0 ponto, isto é uma dízima infinita, não é? Dá 50 euros, não é? Pronto, ok. Pronto, então, esta parte é a parte que está destinada aos mercados financeiros. E Luís, tu ainda falas aqui de investimento plural e investimento singular. Calma, não se assustem. O que é um investimento plural? Investimento plural são todo o tipo de ativos que tenham vários ativos lá dentro. Por isso eu chamo de plural. É uma casa cheia de gente. Olha, os fundos estruturados são vários investimentos, são várias empresas que criam esses fundos. Os índices, já sabem. O Nasdaq 100 tem quantas? Tem 100. O Dow Jones Industrial 30 tem quantos? Tem 30. O Standard Poor's 500 tem quantos? O Standard Poor's tem 500. O nome diz. O Russell 2000 tem 2000. O Eurostock 50 tem 50. O PSI 20 tem 20. Bem, a Praça Portuguesa não tem lá 20. Devia ser o PSI 18 ou o PSI 19. Mas pronto, seja como for, é isso. Os índices
Setores. Setores têm todas as empresas dentro de cada setor. Há índices setoriais que se também podem adquirir. Os ETFs, já sabem, Exchange Trade Funds. Os ETFs vieram tirar protagonismo aos fundos estruturados, porque os ETFs, os fundos estruturados, os custos que têm, fazem com que os ETFs venham tirar protagonismo aos fundos estruturados, e o VIX é um índice de volatilidade do SP500 e pode haver índice de volatilidade para qualquer índice. A verdade é que o índice de volatilidade pode servir mais de cobertura. E essa é a razão porque eu tenho aqui até duas opções, porque podemos escolher um destes e este para fazer cobertura. Mas não é disto que vamos falar, não é de fazer cobertura, hoje não vamos fazer cobertura, mas não vamos falar sobre isso, mas são estas as opções. Mais, e agora investimentos singulares? Olha, nos investimentos singulares o que interessa é este, onde eu ponho quase 100%. Mas, porque há gente que gosta de emoções fortes, podem ter aqui as commodities, forex, cripto e CFDs. Qualquer coisa pode ser CFDs, Contact for Difference. Não é um produto que eu recomendo para longo prazo, não recomendo mesmo para longo prazo, porque os swaps, os overnights consomem o capital ao longo do tempo. Ok? As cripto não recomendo absolutamente nada, mas porque há pessoas que podem ficar zangadas comigo. Eu vou pôr aqui só não mais do que 5%, portanto nenhum montante que seja superior a 5%, portanto 5% é o máximo, ok? O Forex, porque às vezes podemos estar a fazer cobertura de divisa. Eu comprei umas ações da Nvidia, mas o meu dinheiro é euros, quero fazer alguma cobertura de curto prazo. Se agora o euro estiver a cair porque baixaram o Banco Central Europeu, a Christine Lagarde baixou o juro, e então por causa disso o euro está a descer, então não faz sentido estar a fazer cobertura, portanto as coberturas estas são de curto prazo, e commodities, porque alguém gosta de investir no petróleo, no ouro e nessas coisas assim, mas eu recomendava era tudo ir para aqui, mas cada um é dono de si mesmo. E bem, e temos aqui o investimento, que pode ser XPTO, XYWZ, o que é isto? São várias empresas, por não dar nomes, etc. Pode ser várias, repartidas por diferentes setores, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro. Eu ando aqui entre estas três. Agora, a verdade, para esta recomendação, a verdade é que eu vos posso garantir que depois há uma coisa que se chama custo-oportunidade do capital. E o que é isso? Isso vai ser falado num outro vídeo. Que não é mais do que, à medida que esta parte vai crescendo e nos vai sendo favorável, nós vamos retirando aquelas que nos oferecem menos rendibilidade. Eu vou dar um exemplo meramente teórico. Estamos na Nvidia, como sabem, o meu posicionamento para exemplo desta demonstração dos pivot point foi nos 117 e a nova marcação foi aqui nos 137. O preço vai já por aqui acima, 142, mas o preço médio desta entrada com esta entrada, somadas divididas por 2, dá este preço médio. Este é o stop. A partir daqui já há uma margem de segurança. Ok, então eu vou a este mapa e para ter entrada em mais uma posição, eu fui tirar lugar a esta. Luís, e se agora abrires uma terceira, vamos imaginar que estavas aqui nestes pivot points e por cada pivot point que foi subindo, tu foste metendo uma nova posição. Eu fui tirando protagonismo a todas elas. Fui tirando, por exemplo, retirei tudo do imobiliário, porque o imobiliário já estava a preços muito altos, não me justificava. Pus aqui, chama-se isto custo-oportunidade do capital. Aqui no capitalizar um negócio, vamos imaginar que no capitalizar um negócio, eu vou tirar esta parte aqui depósito a prazo, o gerente do banco ou a negociar com fornecedores é só 1% e aqui está-me a dar 3 ou 4. Eu anulo esta possibilidade e vou pôr uma parte desta possibilidade destes 100 mil. Vou tirar apenas 10 mil e acrescentá-los aqui. E dizem-me assim, é seguro? Nada é seguro nesta vida, mas a grande verdade é que, olhando para este gráfico, agora já está seguro, o stop loss já está aqui. Ou seja, se o preço descer daqui até este amarelo, o que eu perco desta entrada até este amarelo é compensada pelo que eu ganho desde este azul até este amarelo. E quando eu tiver uma terceira posição, o preço médio é sobre as 3 a dividir por 3, este stop loss vai-se subindo, mas ligeiramente, ficando cada vez mais distante, e eu vou aumentando
a meu posicionamento na empresa e sacrificando outros investimentos que me trazem menor retorno. Basicamente, se noutros investimentos estou a ter apenas 3% de retorno e nestes eu posso ter 10%, eu vou transportando o dinheiro e chama-se isto custo de oportunidade do capital. Bem, isto era aquilo que eu tinha para vos mostrar. Este era aquele gráfico que eu vos preparei, todo ele muito giro, que vou aqui abri-lo todo para que se perceba todo, para que vocês o vejam todo aberto na íntegra. Eu espero que vos tenha feito sentido tudo isto. Toda esta alocação eu vou-vos a mostrar ao longo do tempo. Vou-vos mostrar toda esta alocação nos próximos vídeos, que serão concretizados e finalizados até aos Reis Magos. Os Reis Magos só levaram as prendas a saber no dia 6, levaram alguns dias a chegar, não havia aviões naquela altura, iam a camelo, mas a verdade é que eu vou também fazer esta entrega desta prenda, de como é que se constrói esta carteira, também passo a passo, porque é assim que se chama o meu canal, Step by Step. Então, os vossos 3 próximos passos, além dos vídeos que irão ver nos próximos dias, é colocar like, subscrever e reencaminhar para os vossos contactos, para que não percam pitada de informação. Um bem-aja a todos e até à próxima semana.